Associação Nacional de Servidores Públicos tem mais uma vez a grata satisfação e alegria de receber aqui conosco o presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, o meu amigo Carlos Leoni Fonseca da Cunha, recentemente eleito, e nossos parabéns, que tenha uma ótima gestão e que você possa colocar em prática tudo aquilo que você já fez em função do serviço público, em fazer com que o serviço público seja valorizado. Mas eu queria hoje, Leoni, falar de uma área em que vocês atuam diretamente, né? Que é a área tributária, né? Então, o que eu vejo, Leoni, é que existem 3 projetos, cada um falando de um jeito, e a coisa não caminha no Congresso, né? Porque um puxa de um lado, outro puxa de um outro. E o que eu vejo é uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria, da sua opinião, é um problema da simplificação. Existe até alguém que fala em simplificar já, né? Porque, na verdade, a legislação, eu já fui contador e sei o que é a parafernália da legislação, e o contador fica louco com isso, porque muda a cada momento, a cada instante. E nós temos, hoje, 27 ICMs espalhados pelo Brasil. E isso causa um problema terrível, a guerra fiscal aí. E eu queria saber como é que você vê essa reforma e como é que você acha que ela deveria avançar. Muito bem, obrigado, Tutílio, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E nesse tema um pouco mais à vontade, né? Porque é um tema que toca o que a gente discute no dia a dia, né? Bom, a primeira questão que eu vejo, assim, realmente existem as propostas que estão colocadas aí, elas eu posso dividir em 2, né, grandes blocos, né? Tem um grande bloco que é uma reformulação total do sistema tributário, né? E o outro que é uma proposta mais, vamos dizer, mais pé no chão, né? Eu acho que é assim, em que você vai tentar tirar algumas distorções que existem no atual sistema tributário. Só para dizer que sistema tributário é uma palavra bonita, né? Todo mundo fala que tem raiz constitucional, e tem mesmo, mas só que o processo legislativo, as emendas constitucionais, as leis complementares, elas podem, ao longo de um tempo, como é o nosso, da origem desse sistema tributário, né, colocado, distorceram e mudaram muito o sistema tributário, né? Então, eu acho que tem momentos da história que muita gente coloca, né, das nações, da economia e tal, que são propícios para fazer reformas profundas, né? E tem momentos que você tem que corrigir o que está errado e começar a fazer o processo normal, né? Planeja, né? Executa, revê os resultados, replaneja, e está na hora da gente rever o que nós fizemos ao longo desses últimos 30 anos e tentar colocar isso num outro patamar. Nós não temos um sistema tributário com todos os problemas que atribuem, né, normalmente, né? Porque quando você está falando de sistema tributário, você está falando de uma distribuição do ônus do pagamento da conta, né? Então, quando você fala uma reforma profunda, você inquieta, você deixa a sociedade, as forças econômicas, num estado de inquietude, né? Porque é óbvio que, se alguém for desonerado, outro terá que ser onerado. A conta tem que ser paga, né? E essas discussões, em momentos como esse aqui, em que nós estamos vivendo um período de incerteza total em relação ao futuro,
não seria um momento adequado para se falar quem vai pagar essa conta, né? Até porque as paixões e a pressão do momento, da realidade atual, ele dificulta uma visão mais longa, né? Agora nós estamos em tempos de sobrevivência, né? Não estamos em tempo de projeção de futuro. Nós estamos querendo sobreviver e, nesse momento, o cérebro de todas as pessoas capta o que é negativo, quer dizer, vamos cuidar da sobrevivência e não vamos fazer. Então, não é um bom momento. Agora, eu tenho uma visão que é um pouco, talvez, diferente de algumas pessoas que lidam com isso na minha área, né, na área do fisco, que eu acho que nós, os agentes fiscais de rendas, os auditores fiscais, os auditores da Receita Federal, nós teríamos que estar discutindo um pouco menos, nesse momento, o sistema tributário e estar discutindo um pouco mais a administração tributária. Eu acho que a grande reforma que cabe a nós estarmos defendendo e brigando para que fosse feita, né, é a reforma da administração tributária. Isso se faz não só a partir da visão nossa interna, mas nós precisamos estar discutindo com o governo qual é o melhor modelo de administração tributária. Eu só queria dizer, porque assim, aí teria 2 horas de conversa aqui, mas eu vou dar um índice que é importantíssimo para a gente verificar que tem alguma coisa errada na administração tributária, né? Como é que pode um sistema como o nosso, né, tão antigo, vamos dizer assim, nas principais partes, está gerando uma dívida ativa que é mais ou menos, no melhor das hipóteses, né, 11 vezes mais o valor da arrecadação, né? Nós temos 11 arrecadações anuais em dívida ativa. Como é que nós somos tão ruins assim em cobrar ou executar o sistema tributário, né, de uma forma eficaz? Quer dizer, virou um paraíso de discussões judiciais, execuções fiscais, teses. Agora tivemos uma recente aí na questão da inclusão do PIS na base do ICMS na base de cálculo do PIS, né, que movimentou tanto o país, porque são enormes quantidades de dinheiro envolvido, né, de pagamento ou não pagamento, ou devolução, né, dependendo do caso. Então, esse é o sistema tributário que a gente precisa? Não é esse o sistema tributário. Agora, nós precisamos de estabilidade. Agora, temos que ver o que gera essas grandes discussões, o fisco, com poderes aumentados, com mais autonomia, com mais recursos, com orçamento mais constante, com possibilidade de executar a sua política pública mais com mais autonomia, pronto, né? Nós precisamos discutir isso com os agentes econômicos. O que está causando esse negócio? Qual é o problema? Qual é a diferença de entendimento? Vamos acertar isso aqui? Vamos acertar essa parte que está causando tanto frisson judicial, né? Tantos advogados envolvidos e tantos processos entupetando a justiça, né? Vamos tentar resolver esse ponto com esse segmento. Vamos pegar o outro segmento, vamos ajustar, vamos fazer um ajustamento. Provavelmente o fisco tem errado também. Ele talvez tenha pesado muito a mão na questão burocrática, talvez ele tenha exagerado em relação ao que a lei avançou, aquilo que a lei tinha determinado, mas vamos todo mundo sentar, segmento por segmento, porque não dá para fazer uma reforma, Tutílio, nesse momento, que atinja a todos e vá satisfazer a todos e deixar todos em paz. Então, acertar as coisas. Esse é o momento em que a gente deveria estar conversando sobre problemas e soluções de problemas específicos, ponto a ponto, e colocando da cesta de problemas insolúveis para a cesta dos problemas resolvidos, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. E isso não se faz sem autonomia do fisco, sem uma visão mais clara do servidor público do fisco,
de qual o papel dele. Porque parece que nós estamos aqui para punir as pessoas, né? O agente fiscal de rendas, nesse caso, o auditor, nos outros casos, o nome não importa. Mas parece que nós estamos aqui para punir. Não, nós estamos aqui, nós temos que nos conscientizar que nós estamos aqui para fazer com que o ambiente econômico seja uniforme para todo mundo. Quer dizer, que as condições de concorrência sejam uniformes. A gente está aqui para proteger o ambiente econômico. Nós temos que ter essa consciência, mas para ter essa consciência precisamos também ter autonomia, porque não pode a gente continuar, vamos dizer assim, tentando executar uma política pública do governante que chega naquele momento, né? Que tem uma visão, que tem uma ideologia, tem uma cultura, e desconsiderar o que a administração tributária, como ciência, como prática internacional, define. Nós não podemos mais desprezar, e parece que a gente despreza isso. Parece que nós somos aqui iguais aos outros países. Os outros países estão muito mais avançados que a gente em termos de administração tributária. E se você for ver lá, qual é a grande diferença que nós temos aqui é a autonomia, é a segurança, a estabilidade, né? A sociedade pode e deve colocar metas para a gente, mas respeitando o nosso modo de operação, que tem que ser melhorado, não tenha dúvida, menos burocracia, mais efetividade e menos, isso é o mais importante, menos questionamento judicial. É nisso que a gente precisa chegar. Isso dá para fazer com o sistema atual. É só mexer nos pontos que geram os problemas. E aí a gente consegue construir um resultado melhor sem rediscutir a questão de quem vai arcar com o ônus. Você vê o que está acontecendo com uma das propostas, aquela que caminha na Câmara, né? Vai lançar, e eu termino essa parte aqui falando nisso, vai lançar uma dúvida que nós vamos só ter a solução dela daqui a 15 anos, quer dizer, a reforma só está completa daqui a 15 anos. Como é que os municípios vão se resolver, os grandes principalmente, com essa questão por 15 anos? Um fundo, falam de um fundo que tem um valor lá estipulado, ele é muito maior que aquilo para compensar as perdas. E nós não temos dinheiro para isso, ainda mais depois da pandemia. Então, pé no chão. Sem dúvida. Não, isso é uma coisa importante que você fala em autonomia. Isso me faz lembrar que recentemente nós demos autonomia para o Banco Central, né? É a mesma coisa na área tributária, né? Tem que haver essa autonomia. E o que eu percebo, Leoni, é que na hora de uma decisão não se ouve como deveria se ouvir exatamente o servidor, aquele que trabalha no dia a dia, aquele que está conhecendo profundamente os problemas, e às vezes nós defendemos e só aprovamos certas coisas, e parece que está caminhando assim, politicamente, né? E o político, com todo respeito, ele não entende muito da área tributária, salvo um ou outro que entende, ou quando eu falava de orçamento, eu ia lá na Assembleia Legislativa, e a grande 99,9% dos deputados não sabiam o que era orçamento, né? Eu ia conversar com prefeitos, então, a área municipal, olha, era um desastre total, né? Então, tem que ouvir aquele que conhece, tem que ouvir aquele que está manipulando aquilo no dia a dia, né? Isso nós não estamos fazendo, né? E essa autonomia que falta essa autonomia. Mas para fechar o nosso, você colocou de uma forma geral bastante claro o problema, né? Eu só queria ouvir de você, que é da área e não é a minha área, mas eu ouço muito falar na parte de regressividade, né? Em que o pobre é muito mais prejudicado do que o rico, porque a parte no consumo, por exemplo, é muito regressivo. O que você acha disso? Não, sem dúvida, é um daqueles pontos que precisa ser melhorado, né? E que dá para fazer dentro do que nós já temos aqui, né?
tem algumas... Na questão do ICMS, por exemplo, vamos dar a questão do ICMS. O que acontece, como ele é um imposto complexo, né? Quer dizer, ele é um imposto não cumulativo, você desconta o valor do imposto dessa operação, você desconta o valor pago na operação anterior. Quando você começa a dar muita isenção no meio do caminho, e às vezes é para atuar em certas políticas públicas que até são importantes de terem um direcionamento do governo, né? Mas o que acontece é que como ele é desse jeito, esse é o mecanismo dele, ele acaba distorcendo porque você desonera um elo, e esse elo acaba ali é uma fonte, uma brecha para ter muitos problemas, né? Antigamente, você tinha outros problemas que a tecnologia já permite a gente controlar bem, né? A nota fiscal eletrônica do Estado de São Paulo, por exemplo, 22 milhões de transações todo dia, quer dizer, você consegue ter um controle, né? Mas você não tem o controle quando a divisão quer dizer, quando você quebra a cadeia de débitos e créditos, né? Então, o que acontece? Poderia se pensar, tendo em vista a regressividade, né, geral do sistema, poderia se pensar numa possibilidade de devolver uma parte do dinheiro para o elo final, o consumidor, que tivesse consumindo produtos da cesta básica e que fossem de um cadastro, a gente conseguisse ter um cadastro nacional, né, de pessoas que precisam de ajuda, né, que cada vez parece que crescem mais, né, ainda mais depois dessa pandemia, né? Mas o fato é que dá para você ter um mecanismo na ponta sem quebrar os elos de débito e crédito. Porque o que no passado acabou acontecendo, né, foram as desonerações dos produtos da cesta básica, mirando que o preço final para o consumidor fosse menor. O problema é que aí acumula-se, nesses pontos, né, acaba se acumulando as possibilidades enormes de sonegação, né, que justamente quebra o encadeamento natural que faz parte da essência do ICMS, né? A substituição tributária, por exemplo, é outro indiscriminada, essa tributação em que você atribui a um terceiro que não está participando daquele fato gerador a responsabilidade pelo pagamento de todas as etapas da circulação da mercadoria. Também, com as operações interestaduais, fica muito fácil. A sonegação se amplia muito, as possibilidades de sonegação se ampliam muito. Mas também aí tem uma outra coisa que eu acho que o fisco poderia fazer, né? Os fiscos, né? Poderíamos unificar mais as obrigações e as informações, a troca de informações interestaduais para efeito de pagamento. É aquele negócio que você falou no início, né? Dos 27 ICMs, né? Na verdade, é isso. Você precisa com que o pagamento que eu faço aqui, e se for o princípio do destino, e quem está consumindo é lá em Pernambuco, que eu possa recolher o tributo para Pernambuco de uma maneira mais transparente, sem precisar estar preenchendo ou executando burocracias diferentes, né? No sentido que dificultam a fiscalização interestadual. Isso tudo tem solução. É aquilo que eu falei, vamos pegar o ponto, vamos resolver esse ponto, e a gente consegue avançar, seja a solução com o agente econômico, né, para resolver aquele ponto, seja entre as unidades da federação e os fiscos estaduais e o federal que tem a informação. E a gente pode fazer um sistema mais unificado de pagamentos, de cadastro e de tantas outras, de documentos fiscais. Eu acho que dá para a gente fazer isso. Agora, não precisa jogar tudo na lata do lixo. É regressivo em alguns pontos? Por que é regressivo? Vamos atacar esses pontos de regressividade. O imposto de renda está cheio de coisas regressivas. Muito, né? Então, agora, há quantos anos eu ouço isso, né? E há quantos anos a gente não... Por quê? Porque talvez
tem que dar mais autonomia para o fisco e cobrar do fisco. Eu acho que um grande medidor, né? Eu vejo assim, viu, Tutílio, uma coisa mais simples, mas que para a gente se comunicar com a sociedade serve, né? Eu acho que o fisco ele deveria ter um medidor, deveria ter uma autonomia. E qual é a meta do grande do fisco, além de manter os fluxos de arrecadação previstos, né? Para serem reais, né? Mas o grande medidor é quanto está indo para o judiciário de discussão. Se a gente tivesse uma possibilidade de tirar esse paraíso de discussão jurídica, né, que nós temos aqui para coisas elementares, quer dizer, se a gente tirar as causas que geram isso, não estou falando que é culpa dos juristas, não é nada disso. Eu só estou falando que se gera é porque nós estamos em pontos primordiais em discordância. Vamos resolver. O fisco deveria ser o ente, o segmento da administração pública capaz de resolver isso. Ele tem que resolver. E aí, pacificando isso, o fluxo de arrecadação, sem dúvida nenhuma, teria sequência. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Então, acho que você tocou no imposto de renda, que é típico, né, a regressividade, porque hoje a defasagem da tabela que não é atualizada de imposto de renda, acho que está a mais de 100%, né? Então, hoje é só acima de R$ 1.900 você já paga imposto de renda, né? E, na verdade, se você fosse atualizar a tabela, isso teria 5 mil e alguma coisa de isenção, né? Então, é muito triste isso, né? Na verdade, isso prejudica a população, e muito, né? Muito, muito. Mas eu queria saber, só para a gente fechar, Leoni, existe alguma proposta da Fresp em relação à reforma tributária que a gente poderia ajudar a defender? Olha, a Fresp, ela, pela própria forma como eu me posicionei aqui, a Fresp é contra reformas radicais nesse momento. Não tenha dúvida que a gente é contra a reforma tributária ampla, profunda, né? Não tem como a gente defender isso nesse momento. Nós somos a favor, então, de uma reforma que tente minimizar os problemas que foram causados ao longo dos anos, né? Distorções que foram provocadas por emendas constitucionais, leis complementares. Então, portanto, naturalmente, a gente entende que o projeto do Simplifica Já ele é mais adequado para esse momento. Então, em termos, se a gente tivesse que estar num grupo de pessoas que iriam decidir isso, e não é o caso, né? Quem decide é o Congresso, nós estaríamos defendendo essa posição. Mas eu queria sempre lembrar que nós somos a favor de brigarmos por uma reforma da administração tributária, termos uma administração tributária compatível com o que acontece no resto do mundo, né? Nos países da OCDE, tem literatura, tem comparativos internacionais, nós teríamos que estar indo naquela direção, não na direção que a gente tem ido. Então, eu acho que eu daria um fôlego para o país, tirar dos tribunais as grandes discussões, dar para a administração tributária o poder que ela precisa para executar a política pública de uma maneira autônoma, responsável e que proteja o ambiente de negócios. Isso é muito importante. E aí, depois, a gente pode pensar numa mudança talvez mais radical. Nossa posição não precisamos de uma mudança radical nesse momento. Precisamos ajustar aquilo que não está bom. Muito bom. Eu acho que você coloca bem quando você fala que não é o momento. Não é nem o momento nem da reforma administrativa e nem da reforma tributária. É o que você falou, o momento é de sobrevivência, né? E, na verdade, ninguém quer discutir agora os problemas de 15 anos. Daqui a 15 anos, todos nós estaremos mortos, talvez. Então, é muito difícil, né? Mas eu acho que é importante essas colocações suas
e é importante que a gente divulgue isso bastante. Então, queria agradecer, Leoni, a sua participação, queria agradecer aos seus conhecimentos aí dessa área, e você tem toda a razão, concordo plenamente que nós precisamos simplificar, acima de tudo, simplificar e apontar exatamente os problemas cruciais que são colocados da reforma tributária, né? Então, mais uma vez, o meu abraço e que a gente possa estar junto sempre e conte conosco em todas as situações e queremos estar defendendo os servidores, porque tem um outro assunto que eu queria debater, mas fica para uma outra oportunidade e gostaríamos também novamente de discutir. Então, meu abraço, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tutílio.